Você precisa entender que existem 5 níveis de profissional nessas áreas. Então, existem 5 níveis. Ok? 5 níveis. Primeiro nível é o caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas. Cadê? Caiu de paraquedas. Segundo nível, iniciante. Eu vou falar de cada um desses níveis, tá? Iniciante. E aí depois, ao longo da aula, eu vou falar sobre remuneração em cada um desses níveis, como é a passagem de um nível para o outro, como tudo isso funciona. Então, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. Deixa eu ver se tá tudo certo. Eu não tô vendo aqui, a câmera tá bem na frente de um pedacinho da tela. Mas tudo bem. Tudo bem. Então, caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. O que é o caiu de paraquedas? Tá? O caiu de paraquedas é muito comum nessa área. Ele entrou sem querer na área, então pode ser alguém que trabalhava aí na produção, trabalhava como operador de produção, como auxiliar de produção e acabou indo para o planejamento de produção. É muito comum isso acontecer. Isso aconteceu comigo. Eu era auxiliar de embalagem, não era nem operador de máquina, eu era auxiliar de embalagem, e aí surgiu uma oportunidade, eu estava fazendo engenharia na época, né? Na época era engenharia mecânica ainda, mecânica de produção, e aí surgiu uma oportunidade no planejamento de produção, eu fui para essa área, então eu caí de paraquedas nessa área, tá? Então esse é o primeiro nível, caiu de paraquedas. Segundo, então não sabe nada, não entende como funciona, não está estudando nada, não conhece. Então, primeiro nível. Segundo nível é o aprendiz. O que é o aprendiz, tá? Ele já está na área, então ele entrou na área e já estuda ou trabalha ali na área. Ah, eu pulei o iniciante, né? Deixa eu falar do iniciante primeiro. Eu tô pulando os níveis aqui. Então, o iniciante, ele ainda não entrou na área, ele está pensando se ele entra na área, está começando a estudar, a entender como tudo funciona e vendo se faz sentido entrar na área. Então ele não trabalha, mas ele já começou a pesquisar alguma coisa, estudar, então você pode estar nesse nível também. E eu não passei pelo nível iniciante, porque eu caí de paraquedas direto e aí já virei um aprendiz. O aprendiz, ele já trabalha na área, só que ele não fica parado ali no caiu de paraquedas, ele começa a entender, começa a estudar, começa a se aprofundar, começa a pegar mais conhecimento sobre a área. Esse é o aprendiz, então ele já está trabalhando. Esse foi o meu caso, tá? Eu caí de paraquedas na área, aí já tomei um choque ali, né? O que eu preciso fazer para organizar tudo isso, para entregar resultado? O que eu preciso entregar aqui, o que eu preciso ter de conhecimento para entregar resultado? Então eu comecei a estudar, eu virei um aprendiz, estudando. Ah, qual que é a diferença do aprendiz para o profissional? O profissional, ele já domina um perfil de empresa. Então, o profissional, ele pega um segmento ali de empresa e ele consegue fazer isso de ponta a ponta. Se ele for para uma outra empresa do mesmo segmento, que tem o mesmo tipo de operação ou algo semelhante, ele vai conseguir aplicar as mesmas técnicas que ele já conhece, a mesma metodologia e vai conseguir entregar resultado. Então, eu fui para este nível, tá? Profissional. Eu consegui entregar resultado num tipo de empresa. Se eu caísse naquele tipo de empresa, era certeza que eu ia conseguir organizar, fazer de ponta a ponta e entregar resultado. Só que eu tive um problema na hora de fazer a migração ali de profissional para mestre, porque eu fui para um outro tipo de empresa e eu tive muita dificuldade para implementar as metodologias que eu já conhecia. E por que isso? Aí agora eu vou explicar a diferença entre um profissional e um mestre. De novo, o profissional ele conhece só sobre um segmento, ok? Só sobre um tipo de empresa, como fazer o sequenciamento de produção em um tipo de empresa, como construir as políticas de estoque em um tipo de empresa, um tipo de segmento, um tipo de processo de operação. Esse é o profissional. O mestre, ele já consegue fazer isso para vários tipos de empresa. Aí pode ser uma empresa que trabalha com produtos make to stock, feitos para estoque, produtos make to order, feitos sob encomenda, produtos engineer to order, feitos baseados em um projeto. Então, ele consegue atuar em vários segmentos e ele consegue entender quais são as diferenças. Ah, esse segmento aqui atua com célula de produção.
esse outro caso aqui, eu consigo implementar um Kanban para ter mais controle. Então, o mestre consegue identificar esses perfis de empresa diferentes. E o profissional não, ele só consegue entregar resultado em um tipo de empresa. E eu tive muita dificuldade nessa migração, porque eu fui para uma empresa, tive muito problema, tá? Para implementar o que eu conhecia, e aí depois, ao longo do tempo, eu fui entendendo que algumas coisas não funcionavam em todo tipo de empresa. E é um ponto que você precisa entender também, porque pode ser que você esteja em uma operação que você conhece com profundidade, mas tem uma outra oportunidade num outro tipo de operação, e se você vai para esse outro tipo de operação, você pode ter dificuldade, tá? Não é trivial você lidar com outro tipo de operação que você não conhece, ok? Então, estes são os níveis. O meu objetivo é que você vá para este nível aqui, que você consiga conhecer de todo tipo de profissional, de todo tipo de empresa